pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui é a professora Gislane. Nós estamos no SEAD, Centro de Ensino à Distância, e eu espero que você já esteja nos acompanhando aí e assistindo todas as aulas do nosso canal. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre o preconceito linguístico. Você já ouviu falar sobre isso? Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar ou na escola ou na TV, porque é muito falado, né? O preconceito linguístico. Mas e aí, o que será isso? Você sabe me explicar? Então eu coloquei aqui, ó. Você sabe o que é preconceito? Normalmente a gente fala preconceito contra a cor, né? O preconceito contra a escolha sexual, preconceito contra as pessoas de um modo geral. O que é um preconceito? Preconceito é um tipo de julgamento que a gente faz, por isso o nome preconceito, né? Você julga a pessoa, você às vezes condena a pessoa antes de conhecer, antes de entender, antes de saber o porquê das coisas. E aí eu coloquei, então a palavra, a expressão, o que é o preconceito linguístico? Se a gente já sabe o que é preconceito, agora o que é esse preconceito linguístico, né? Vamos conhecer então o que é preconceito linguístico? Olha só, o que é preconceito linguístico? É quando uma pessoa julga negativamente a outra por causa da forma como ela fala ou escreve. Isso acontece quando alguém acredita que só a norma padrão, a linguagem das gramáticas, dos livros, é a correta e que todas as outras variedades são erradas ou feias. Bom, presta atenção aqui. Nós já aprendemos que existem níveis de linguagem ou variações de linguagem que nós chamamos de linguagem formal, norma culta, que é aquela maneira correta, ou norma padrão, que é aquela maneira que a gente diz correta, entre aspas, né? Porque é a maneira que nós utilizamos nos livros, em situações formais de uso da língua, né, no jornal, na TV. Então, nessas situações, usa-se a norma culta, que privilegia o quê? A escrita ortográfica correta, as normas gramaticais. Então, quando nós falamos de norma culta, norma padrão, né, formal, nós estamos falando dessa maneira de escrever e de falar. E quando nós falamos da informal, linguagem informal, coloquial ou forma não padrão da língua, são essas variações que nós temos aí no dia a dia, que tem gírias, que tem abreviação, que não segue as normas gramaticais corretas, que não faz a concordância verbal correta, né? Então, quando fala é mesmo, é uma norma coloquial do dia a dia, né? Se nós fôssemos transformar em norma padrão, é mesmo. Mas no dia a dia a gente fala, isso é mesmo, né? Ou é mesmo. Então, pronto. Isso já é da linguagem coloquial. E no dia a dia nós usamos e nem percebemos às vezes que estamos usando a norma coloquial, né? E não estamos usando a norma padrão. Mas será que nós podemos ou devemos julgar alguém pela maneira de falar, né? E exigir que a pessoa use somente um tipo de variação linguística, somente a norma padrão, a norma culta? Então, claro que não. E a isso nós damos o nome de preconceito linguístico. É quando a pessoa tem um preconceito com outra pessoa por causa da maneira que ela fala ou que ela escreve. Sem levar em consideração que a nossa língua varia muito de acordo com a região, de acordo com o grupo social que a pessoa frequenta, de acordo com quem a pessoa está se comunicando naquele momento. E é isso que nós vamos aprender. Então, dá uma olhadinha aí, ó. Exemplos de preconceito linguístico. Rir de alguém porque fala os meninos foi ao invés de os meninos foram. Achar que alguém é menos inteligente porque tem um sotaque diferente, às vezes por causa da região que a pessoa mora, que ela nasceu, que ela foi criada. Criticar quem usa gírias ou expressões regionais como guria, que é do sul, ou oxe, que é do nordeste,
Ou então, aqui em Goiás, por exemplo, nós usamos muito uai, né? Uai. E aí tem gente que fica aí zombando, criticando, mas são expressões muito características das regiões onde a pessoa nasceu. Isso não é motivo de crítica nem de zombaria. Veja bem, a língua varia conforme a região, a idade, o grupo social e a situação de quem fala. Todas as variedades da língua são legítimas e cumprem a sua função de comunicação, ou seja, em todas essas situações, a língua serve para comunicar. E se você consegue se comunicar, isso é válido, é legítimo. O preconceito linguístico é uma forma de discriminação social e muitas vezes cultural. Quando a pessoa tem preconceito contra a cultura de outras regiões, contra a cultura de outros lugares, né? E aqui eu trouxe até algumas imagens, ó. Uma boca, né, representando aí a língua, essa variação linguística. Um rapaz vestido com as roupas tradicionais do sul, outro aqui com essas roupas caipiras e outra aqui com a roupa tradicional, uma roupa típica da cultura do norte, do nordeste do Brasil, não é? Nós sabemos que elas representam uma cultura, mas também representam variações na língua dessas regiões. Preconceito linguístico é discriminar alguém pela sua maneira de falar ou escrever. Na escola, aprendemos a norma padrão porque ela é necessária em situações formais, como provas, documentos, redações, mas isso não significa que as outras formas de falar estejam erradas, elas apenas pertencem a outros contextos. Então, veja bem, eu sempre falo para os meus alunos, olha só, nós usamos a língua de acordo com a nossa situação de comunicação. Então, se você vai em uma audiência com um juiz, é claro que ali a variedade privilegiada é a norma padrão, né? Então, você vai responder, você vai participar. É importante que você use a norma padrão, a norma culta da língua. E é por isso que nós aprendemos a norma culta, a norma padrão na escola. Se você vai fazer uma redação no vestibular, norma padrão, uma redação do Enem. Se você vai escrever uma carta para a sua diretora, solicitando alguma coisa para a escola, norma padrão. Porque nessas situações, a norma padrão é a mais adequada, é a que mais se encaixa, né? E vai ficar de acordo com o contexto e a sua situação de comunicação. Mas se você está falando com seus amigos, comunicando lá na sua casa com a sua família, né? Ou lá na escola com seus colegas, não tem problema nenhum você usar a norma, a variedade coloquial ou informal, a não padrão, né? Porque nessa situação não há necessidade, não é obrigatório. E ninguém pode zombar de você por falar de uma forma ou de outra, ou por usar expressões regionais. E você também não deve fazer isso com outras pessoas, né? Então, nessa aula, nós vimos o que é o preconceito linguístico, como ele acontece, né? E por que ele não pode acontecer. Porque a nossa língua varia, ela varia conforme a região, conforme a sua situação de comunicação, seu grupo social. Então, existem diferentes maneiras de nos comunicar que devem ser respeitadas. A gente precisa apenas observar em que situações eu preciso, sim, usar a norma padrão, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.